2000, os Estados Unidos eles enfrentam uma situação difícil no cenário da energia. O início da década de 2000 marca a reversão dos tempos de euforia do final da Guerra Fria, quando os Estados Unidos emergiram como a única superpotência global. Nos anos 2000, a ressaca dessa euforia. Os Estados Unidos se veem claramente numa situação de declínio. E em paralelo a isso, em contraposição a isso, em várias partes do mundo surgem movimentos de busca de maior autonomia de países periféricos e países semiperiféricos que, no campo da energia, vão reativar as tendências de nacionalismo, nacionalismo energético ou nacionalismo petroleiro. Países fundamentais no tabuleiro estratégico da energia, como a Rússia e como a Venezuela, vão adotar políticas fortemente nacionalistas nesse setor, acompanhados de vários outros países menos importantes, inclusive o Brasil, que a partir da descoberta das reservas do pré-sal, adota também um regime jurídico com claras características nacionalistas. Em paralelo a isso, e estimulando essa tendência nacionalista, a economia mundial da energia vive um ciclo de preços altos. O ciclo de preços altos que é puxado pelo crescimento econômico global, especialmente o crescimento dos chamados países emergentes, e entre esses chamados emergentes, sobretudo a China e a Índia. Essa alta dos preços do petróleo favorece governos de países que têm políticas contrárias aos interesses dos Estados Unidos, e que têm como principal produto de exportação, como esteio da sua economia, a exportação de petróleo e de gás natural, como a Venezuela, como a Rússia e como o Irã, especialmente esses três países. Esse é o período em que fica muito claro o esgotamento das reservas convencionais de petróleo, e há uma busca, impulsionada sobretudo pelos Estados Unidos, de novas fontes de combustíveis fósseis. Inicia-se a chamada era da energia extrema. O que é energia extrema? É a busca de energia, e especialmente de petróleo, em condições extremamente difíceis do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista ambiental. É quando dissemina-se a exploração de petróleo em águas ultraprofundas em vários pontos do mundo, a busca de petróleo no Ártico, ou seja, no Polo Norte, a exploração de petróleo em condições muito difíceis e muito custosas no Canadá, são as reservas das chamadas areias betuminosas, um material que não é exatamente o petróleo tal como se conheceu no século XX, as reservas líquidas de petróleo, mas um petróleo que aparece na superfície, ou próximo à superfície, misturado com terra, misturado com rocha, misturado com um monte de impurezas. Os geólogos eles chamam de impureza tudo que não é o petróleo, uma visão, digamos, antropocêntrica, nessa questão do petróleo. Mas esse petróleo mais caro, mais difícil, passa a ser explorado com alto custo e com forte impacto ambiental. E nessa época também ganha impulso a exploração do gás natural e do petróleo existente num certo tipo de rochas, situados a altas profundidades, que é o conhecido
gás do xisto ou petróleo do xisto, que não era explorado antes porque não havia uma tecnologia adequada, mas com o estímulo dos preços altos, as pesquisas tecnológicas elas se intensificam, né, até que se encontra uma solução para a extração desse gás e desse petróleo, que é o método do fracking. Passamos aqui. Então, as inovações tecnológicas, né, associadas especialmente na questão do xisto, né, ou seja, do shale oil, né, e do shale gas, né, especialmente a partir dessa vertente, né, de busca por novas formas de extração de energia, que vai ocorrer na última década uma mudança profunda no cenário político e econômico da energia. A partir de 1912, né, com base no sucesso das novas técnicas de exploração do xisto, os Estados Unidos passam por um aumento dramático na sua produção de petróleo e de gás natural. Em poucos anos, os Estados Unidos conquistam a autossuficiência em gás natural, né, chegam a criar a estrutura, chegam a cogitar a exportação de gás natural que antes era importado pelos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, a uma certa altura, revoga uma proibição que existia para que se exportasse petróleo e gás natural, né? E há também um aumento crescente na produção de petróleo nos Estados Unidos, que eu mencionei antes. Os Estados Unidos vão pouco a pouco superando a sua dependência das importações de petróleo, né? Em parte pelo aumento espetacular na produção de petróleo nos Estados Unidos e também por uma série de outros fatores que vão aumentar a demanda global a oferta, ao aumento da oferta global de petróleo da parte dos Estados Unidos e também de outros produtores, né, num cenário em que a demanda não acompanha esse aumento da oferta. Nesse quadro, em 2014, acontece o colapso dos preços. Os preços, de uma hora para outra, despencam de um patamar de $110 o barril de petróleo para algo em torno de $30 o barril de petróleo. Há uma reviravolta, né, no cenário de energia. Aqueles países que estavam numa posição bastante confortável como exportadores, né, auferindo dessa renda, né, obtida graças aos preços altos do petróleo, perdem essa renda da noite para o dia, ficando numa posição econômica e política frágil, como é o caso da Rússia, como é o caso da Venezuela, como é o caso do Irã, né, e de vários outros países, como o México, como Nigéria, né, e os próprios outros países árabes, né, ao passo que os Estados Unidos se fortalecem geopoliticamente e economicamente. Os Estados Unidos, eles ganham politicamente em função do enfraquecimento de países adversários, como os que eu já mencionei, o Irã, a Rússia e a Venezuela. E ganham também economicamente ao reduzir os seus custos de produção. A indústria dos Estados Unidos ela passa a produzir com custos menores, se tornando, portanto, mais competitiva internacionalmente. Em contrapartida, né, um efeito colateral negativo do ponto de vista dos Estados Unidos, né, dessa queda dos preços, impulsionada pelo aumento da produção do petróleo e do gás
né, pelo método do fracking, o shale oil e o shale gas, né, os preços mais altos eles têm um problema, que eles tornam menos atrativos os investimentos na indústria, né, do próprio xisto. Aliás, um dos fatores que impulsionaram justamente a revolução do xisto eram os preços altos, né? Havia um investimento, né, nessa nova forma de produção, porque o retorno lá na ponta estaria garantido por preços muito altos que cobririam os custos também altos desse método de produção. Com os preços mais baixos, né, as vantagens, os ganhos na indústria do shale já não eram mais os mesmos, né? Nesse processo existe a falência de um grande número de produtores, sobretudo pequenos e médios produtores, mas isso não chega, né, a provocar a redução, né, na produção de energia desta forma, né? É nesse cenário, né, que chegamos, né, ao quadro atual, com o início do governo do Trump, né, em 2016. Né. O governo do Trump ele vai trazer uma série de novidades para esse cenário, né. O Trump ele é um negacionista do aquecimento global. Ele chega ao governo e sua campanha, ele se coloca como um adversário declarado das políticas do Barack Obama. Tudo aquilo que o Obama defendia no campo da energia, ele vai se colocar contra. Trump é contra a chamada economia verde, né, pregada pelo Obama, né, ou seja, a transição para economias de baixo carbono, aquilo que governos do mundo inteiro, especialmente na Europa, vem tentando fazer e que o Obama ecoava nos Estados Unidos. Trump se insurge, né, contra o discurso e o projeto da economia verde. Trump ele defende o corte de qualquer tipo de estímulo aos chamados novos renováveis, né? Ele não tem o menor interesse, menor entusiasmo por energia solar, por energia eólica. Para ele tudo isso é bobagem, né? Ele está ligado realmente nos combustíveis fósseis. Trump, ele condena o Acordo de Paris, ele se volta contra uma série de políticas de proteção ambiental que haviam sido adotadas pelo seu antecessor, Barack Obama. Trump chega à Casa Branca eleito com apoio financeiro, com dinheiro grosso das grandes empresas de combustíveis fósseis, com dinheiro do chamado Big Oil. Big Oil são as grandes empresas petrolíferas, com dinheiro também da indústria do carvão, né? E ele vai cumprir o que ele prometeu. Ele implementa desde o início do seu governo uma reviravolta radical nas políticas de energia e de meio ambiente nos Estados Unidos. Trump encara a produção de energia nos Estados Unidos como um fator de política externa. Ele vai aproveitar aqueles avanços que já vinham antes do governo dele, a chamada revolução do shale oil, né, e shale gas. Ele vai surfar nessa onda do shale, né, do aumento da produção doméstica de energia nos Estados Unidos, e passa a colocar a energia, em especial os combustíveis fósseis, como um instrumento-chave na política externa dos Estados Unidos. Logo no início do governo do Trump, vai surgir uma nova expressão que é domínio ou dominação energética. O que é o domínio energético? É a busca pelo governo dos Estados Unidos de dois objetivos. Em primeiro lugar, libertar os Estados Unidos de qualquer situação de dependência em relação a fornecedores externos. Ou seja, aquilo que antes chamava-se de independência ou autossuficiência energética. Mas não é só isso, né? Ao mesmo tempo, domínio energético significa também utilizar as exportações de energia por parte dos Estados Unidos para fortalecer
a sua influência no plano global e enfraquecer economicamente a posição de países rivais, especialmente a Rússia, o Irã e a Venezuela, o famoso trio de países, né, adversários dos Estados Unidos, todos eles movidos a exportações de petróleo e, né, no caso da Rússia e do Irã, também de gás natural. Nesse cenário é que os Estados Unidos então vão colocar, né, a questão energética numa posição de destaque na definição da sua estratégia militar. O documento lançado logo no início do governo Trump, em 2017, documento da Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Esse documento ele apresenta, entre aspas, energia barata e abundante, fecha aspas, como fator crucial para o triunfo dos Estados Unidos no conflito geopolítico contra a Rússia e contra a China. Esse documento ele apresenta uma busca dos Estados Unidos, objetivos dos Estados Unidos, aumentar ao máximo a produção de combustíveis fósseis para atingir 3 objetivos: maior vitalidade econômica dos Estados Unidos, maior força militar para maior poderio da máquina de guerra dos Estados Unidos, uma máquina de guerra movida, como todas as outras, pelo consumo intenso de petróleo e maior influência geopolítica, né? Sobretudo a partir da nova condição dos Estados Unidos como exportador ou potencial exportador de energia, especialmente de gás natural. O governo Trump, né, do outro lado, no plano doméstico, a face doméstica dessa política, vai se caracterizar pelo total desprezo pelas questões ambientais. Trump ele cumpre exatamente o que ele dizia durante a sua campanha. Ele disse que iria retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, né, um acordo internacional de combate às mudanças climáticas, e ele faz exatamente isso. Né? Ele está se lixando para a questão do aquecimento global, né? A equipe de governo dele está cheia, inclusive, de negacionistas do clima, né? De personagens que negam todas as evidências científicas, né? De que a temperatura do planeta está se aquecendo em função, né, de atividades humanas, especialmente as emissões de CO2. Né? O Trump ele vai além disso, né? Ele vai procurar tirar do caminho, remover qualquer obstáculo que possa prejudicar os interesses, os projetos da indústria dos combustíveis fósseis. Né? Então, certas leis que já existiam nos Estados Unidos na época do Obama, muitas que vinham já de bem antes, que impediam a extração de petróleo em certas áreas ambientalmente sensíveis, essas leis vão ser removidas pelo governo dos Estados Unidos na gestão do Trump. Libera-se a perfuração de petróleo e de gás no litoral do Atlântico, especificamente na região da Flórida, no Golfo do México. Libera-se também a extração de petróleo na Califórnia, no litoral do Pacífico. Uma velha polêmica que havia nos Estados Unidos em relação a áreas de proteção ambiental no Alasca, né, onde se proibiu que se buscasse petróleo para se preservar, né, especialmente os animais, né, que lá existem. Essas leis também foram removidas, liberando-se a exploração de petróleo no norte do Alasca. Né. Também na área de carvão, as restrições que existiam para mineração de carvão em terras federais, né, também são abolidas, né,
é lançado são grandes projetos, grandes investimentos na construção de oleodutos muito polêmicos nos Estados Unidos. Há uma forte resistência de ambientalistas, em alguns casos de comunidades indígenas, de comunidades locais que não querem aqueles oleodutos atravessando seus territórios, mas o Trump vai comprar essa briga, isso está rolando, né, mas está em curso. Né, enfim, estão em curso esses projetos de construção de oleodutos para agilizar a importação de petróleo do Canadá, esse petróleo que é produzido ali nos empreendimentos de produção de energia das areias betuminosas, né, em alguns casos para exportação de gás natural na forma de gás natural liquefeito. Né? E os estímulos que existiam no governo Obama para a energia solar, para a energia eólica, esses estímulos também eles desaparecem, né, prejudicando na prática, né, a expansão, né, da produção de energias renováveis, de energias limpas, né, menos danosas à natureza, ao meio ambiente, que estavam em curso anteriormente. Né. É nesse quadro que chegamos ao Covid-19, ao coronavírus. Né. Vivemos hoje um grande ponto de interrogação. Né. Como que vão ficar essas políticas diante do impacto, né, econômico, né, e geopolítico da pandemia do Covid-19. Todas essas políticas do Trump, elas estão atualmente em xeque. Existe um colapso no consumo, existe um colapso nos preços dos combustíveis, né, que coloca fortes dúvidas, em uma ampla margem de incerteza em relação à viabilidade dos planos do Trump de utilizar os combustíveis fósseis como alavanca para a recuperação do poderio político e econômico dos Estados Unidos. A previsão para esse ano é de uma queda de 3 milhões de barris diários na produção de petróleo, uma queda bastante sensível de quase 10%, né, desculpa, bem mais que 10%, de 13, né, para 10 milhões de barris de petróleo diários. Né. A previsão também é de que o consumo de gasolina nos Estados Unidos tem uma queda de 7% nesse ano de 2000. Né. O combustível de aviação vai ter uma queda brutal, com a quase paralisação da indústria dos transportes aéreos. Já está se vivendo nos Estados Unidos uma situação de desinvestimento radical na indústria do gás e do petróleo do xisto. Os investidores estão retirando, né, o seu capital, né, e essas empresas estão tendo muita dificuldade de pagar as suas dívidas. Há uma situação de bancarrota, de colapso de grande parte da economia que se estruturou em torno da exploração de energia com essas novas tecnologias. Falências, desemprego em massa no setor energético. Dificilmente esses empregos vão retornar, né, com a normalização da economia que se prevê, não se sabe exatamente para quando, né, após enfim, o coronavírus, né, a pandemia. Então vivemos aí um cenário de grande incerteza, né, nos Estados Unidos, assim como no mundo inteiro. Né, tudo aquilo que era estabelecido, tudo aquilo que eram verdades dadas, né, poucos meses atrás, né, hoje estão envoltos numa espessa neblina de dúvidas. Né, como que como será, né, o novo cenário de energia após a pandemia do Covid-19. Né? Mas isso é um assunto para outras conversas, né, outros debates, outras aulas.
e outras pesquisas. Eu paro então por aqui, né? E seguimos aqui com o nosso olhar sobre a geopolítica global da energia. Então, até logo, forte abraço para todos vocês.